Olá, quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para adiantar a transmissão de alguns vídeos da Escola Bíblica Dominical que nos foram enviadas pelos nossos irmãos. Agora as crianças, os intermediários, os adolescentes, os jovens, as senhoras, os obreiros e até pastor enviando as contribuições através dos vídeos para o nosso estudo da Escola Bíblica de hoje. E nós aqui estamos adiantando alguns deles para facilitar a distribuição dos vídeos que nos são enviados, que são centenas deles. E agora, sobre o nosso assunto que vamos tratar hoje na Escola Bíblica, que é a respeito dos encontros com Jesus, nós vamos ainda falar um pouco sobre a parábola do credor incompassivo. E desta vez, vamos nos focar no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do verso 28 ao 35, porque o assunto continua sendo sobre perdão. Agora, eu quero chamar a sua atenção para a nossa primeira pergunta. Vamos então à nossa primeira pergunta. E a nossa primeira pergunta, ela é uma pergunta destinada ou dirigida a todos. O assunto é este, encontros com Jesus. Vamos falar sobre a parábola do credor incompassivo. E o texto bíblico está aqui em Mateus 18, verso 28 a 35, e o nosso assunto é sobre o perdão. Então a nossa primeira pergunta é: no texto anterior, Mateus 18, versos 24 a 26, qual foi o valor da dívida e o que foi apresentado ao credor para pagá-la? Responda à pergunta fazendo uma comparação de valores para Deus, lendo o texto de Mateus, capítulo 16, verso 26. Então vamos ler, vamos ver essa pergunta, porque eu quero dirigir essa pergunta à nossa irmã Edneia. A irmã Edneia é do grupo de senhoras da igreja lá em São Paulo, capital, no estado de São Paulo. Irmã Edneia, a irmã vai dizer qual é o valor da dívida e como a nossa alma pode ser resgatada. O valor que era devido era de 10 mil talentos. Esse valor jamais poderia ser pago. E por isso o Senhor, daquele credor incompassivo, usou de misericórdia e lhe perdoou. Conforme Mateus 16, 26, não há nada mais importante do que a nossa alma e a sua redenção. E por isso ninguém pode pagar o seu valor. Lá em Salmos 49, 7 e 8, nós podemos ler: nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus resgate por ele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Isso quer dizer que ninguém pode comprar nossa alma. Nós sabemos que somente o sacrifício de Jesus, somente o sangue de Jesus, com seu amor maravilhoso, pode remir a nossa alma. Muito bem, isso mesmo, irmã Edneia. Somente o Senhor Jesus, com o seu amor maravilhoso, ele pode remir ou comprar a nossa alma, pagando o resgate dela. Muito bem respondido pela irmã. Agora nós iremos passar adiante, porque vamos para a segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta diz assim, ainda sobre o mesmo assunto, encontros com Jesus. E a pergunta é a seguinte: em sequência ao estudo, quais foram os resultados, ou seja, na prática, quais são os reflexos da atitude errada do credor incompassivo? Primeiramente, essa atitude, o reflexo dela para a família, letra A, letra B para a igreja e letra C para a vida pessoal do credor. Então, sobre esta resposta, nós vamos dirigir agora essa pergunta ao nosso irmão ali, que é o irmão Eduardo. O Eduardo é do grupo de obreiros da igreja ali em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Vamos então a Santa Catarina e o Eduardo vai dar essa resposta. Eduardo, você vai falar a respeito dos resultados da atitude errada do credor incompassivo e em que isso refletiu. Fala para nós. Primeiramente, referente à família, Pela má decisão que ele teve de querer sufocar ali o seu irmão para que ele pagasse a sua dívida que ele tinha, o reflexo da família dele foi que a família dele fosse vendida. O segundo reflexo da decisão dele para a vida da igreja, houve uma grande dificuldade na vida da igreja,
Porque quando nós não perdoamos a dívida do nosso irmão, a paz ela não se estabelece dentro da igreja, não há paz dentro da igreja, há dificuldade, a tristeza dentro da igreja. E o terceiro reflexo ali do credor incompassível para a vida dele foi que o rei acabou entregando, que era o credor, acabou entregando ele aos atormentadores para que ele pagasse a sua dívida, ou seja, ele perde nesse momento a sua salvação. O grande reflexo na vida dele foi esse, de perder a bênção da eternidade. Amém. A paz do Senhor para você também, Eduardo. Você colocou muito bem os reflexos da atitude do credor incompassível, e isso na sequência do texto. O primeiro reflexo, o segundo reflexo, o terceiro reflexo, como isso se dá na prática, na vida do crente. Muito bem colocado pelo irmão. Muito obrigado pela sua participação. Agora vamos dar sequência. Vamos para a pergunta número 3. E a pergunta número 3, que nós vamos agora passar para os irmãos, ela é pequena a pergunta. Ela diz assim: quem foi, no caso, o maior devedor? Nós temos outras perguntas ainda, mas vamos nos ater agora à nossa pergunta número 3. Quem foi, no caso, o maior devedor? E essa pergunta nós vamos dirigir agora a duas pessoas. Primeiramente, quem vai dar a primeira resposta é a Sara. A Sara é do grupo de jovens da igreja de Caucaia, lá no Ceará. A Sara vai dar a primeira resposta e depois teremos a resposta aqui do José Samuel, da classe de crianças da igreja de Teresina, capital do estado do Piauí. Vamos então obter essas duas respostas. E a Sara, eu quero dizer o seguinte: Sara, você vai dar a sua contribuição da resposta 3 e vai dizer quem foi, no caso, o maior devedor. E você, José Samuel, você vai prestar bem atenção à pergunta que vai ser feita para você não errar, está bem? A resposta é o credor. A paz do Senhor Jesus. O servo que devia 10.000 talentos. Pronto, Samuel. Viu como foi fácil a resposta? O José Samuel respondeu muito bem e claramente que a resposta foi o servo que devia 10.000 talentos. Também a Sara. Sara, a paz do Senhor para você também, porque o maior devedor foi mesmo o credor incompassivo. Por quê? Porque ele devia 10.000 talentos ao seu Senhor, como você muito bem respondeu. Muito obrigado aos nossos dois irmãos, da classe de jovens e também da classe de crianças, que deram essas respostas para nós a essa terceira pergunta. Vamos então agora prosseguir. Vamos para a nossa quarta pergunta. E a nossa quarta pergunta diz assim: com qual nome ou adjetivo o Senhor Jesus classificou aquele credor, ou seja, o credor incompassível? Essa resposta número 4, nós vamos dirigir primeiramente a Ruth. A Ruth é da classe de intermediários da igreja de Visconde do Rio Branco, cidade do estado de Minas Gerais. Ela vai dar uma primeira resposta e logo em seguida nós vamos ter agora a Késia, a participação da Késia, que é da classe de intermediários da igreja lá em João Pessoa, capital do estado da Paraíba. E para a Késia, eu vou fazer a pergunta seguinte: Késia, nós vamos ver o que você tem a dizer sobre a resposta número 4. E também a Ruth, você vai dar essa resposta número 4 para nós conferirmos se é isso mesmo que você está falando. Então, vamos ouvir a resposta. A resposta é malvado. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 32. Resposta: servo malvado. A paz do Senhor, irmãos. Amém, Késia. A paz do Senhor para você também. Vamos ver aqui, é interessante como você colocou o servo malvado. Foi o nome ou adjetivo com o qual o Senhor Jesus classificou a atitude ou aquele credor incompassível. Muito boa, Késia, a sua resposta. Também a Ruth, muito boa a sua resposta. Eu quero também despedir de você com a paz do Senhor, como você despediu de nós, E a sua resposta foi muito segura, hein? Eu gostei muito da sua resposta, muito segura, porque você respondeu ali muito bem a pergunta número 4. Muito obrigado então, viu? Agora iremos dar prosseguimento. Vamos adiante e vamos passar agora para a nossa quinta pergunta. E a nossa quinta pergunta diz assim:
Qual o significado da palavra malvado? Vamos ver agora quem vai nos dar o significado da palavra malvado. Vamos primeiramente ao estado da Bahia. E lá no estado da Bahia, nós vamos ter a resposta da Rebeca e da Esther. Elas são da classe de adolescentes, lá da igreja de Ilhéus, na Bahia. E depois iremos para o Distrito Federal, em Brasília. E lá nós teremos o Eliel e o Micael. Eles são da classe de intermediários, ali da igreja de Ceilândia Sul, no Distrito Federal, ali em Brasília. E eu quero dizer para o Eliel e o Micael o seguinte: olha, eu estou certo de que os dois são irmãos, porque são muito parecidos. E eles vão falar para nós isto, viu, o Eliel e Micael? Você vai falar para nós a respeito do significado da palavra malvado. E também a Rebeca e a Esther vão poder falar para nós hoje, nessa resposta à pergunta 5, o que vocês vão dizer sobre o que significa a palavra malvado. Vamos então às nossas duas respostas. A resposta é o que tem ídolo perversa, que pratica ou é capaz de praticar crueldade ou também crimes. O Senhor pastor já deu o título. Qual o significado da palavra malvado? Aquele que pratica o mal. Muito bem respondido, Eliel. Muito bem respondido, Micael. E interessante como que o Eliel contou com a ajuda do Micael na resposta. Foi muito boa ali a participação dele. E eu quero agradecer a vocês pela participação de vocês e especialmente pela saudação do Eliel ao pastor Gedeuti. Aliás, é um nome tão difícil de pronunciar que o Eliel ficou até meio perdido no início da resposta, mas não se preocupe, é assim mesmo. Muito obrigado pela participação de vocês dois. E também a Rebeca, muito bem, Rebeca e Esther, vocês definiram muito bem a palavra malvado e nós agradecemos essa resposta muito bem definida a respeito desta palavra. Muito obrigado pela participação de vocês também. Agora vamos para a nossa sexta e última pergunta. E a nossa sexta e última pergunta é a seguinte: a turma que viu a atitude do credor foi ao seu senhor. Agora, na prática, letra A quem devemos denunciar? E depois, a letra B, qual a forma correta e o meio de denunciar? Vamos então agora dirigir essa pergunta ao nosso irmão Leandro. O Leandro, ele é do grupo de obreiros da igreja de Pinheiros, na região norte do estado do Espírito Santo. E eu quero cumprimentar o Leandro com a paz do Senhor. Leandro, a paz do Senhor Jesus. Você está com a resposta a esta sexta e última pergunta da nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. Nós verificamos aqui no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 31, o seguinte: vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Aqueles conservos, ao se depararem com a conduta do credor incompassivo, não foi uma atitude de julgamento daquele credor, mas eles foram declarar ao seu senhor. Então, na verdade, na prática, a nossa vida, ela deve ser dessa forma. Nós recorremos ao nosso Senhor na busca, na oração, demonstrando dessa forma uma atitude daquele que está na comunhão, que não é uma atitude de julgamento, mas de oração, e recorrendo sempre ao Senhor Deus. A paz do Senhor. Muito bem, Leandro, essa deve ser sim a nossa atitude na prática, de não julgar, mas orar ao Senhor e entregando situações assim nas mãos do Senhor. Eu quero desejar a você a paz do Senhor, para você e também para as nossas igrejas aí no norte do estado do Espírito Santo, as igrejas em Pinheiros, né? Particularmente aí em Pinheiros, uma região muito conhecida, que eu já passei por essa região ali como coordenador e fico muito feliz em agora ouvir essa resposta ali da região de Pinheiros. Muito obrigado pela sua resposta. Muito bem, irmãos, nós então chegamos assim após a nossa sexta pergunta. Desta vez foram somente 6 perguntas
nós então encerramos aqui a nossa programação e eu quero deixar aqui o meu agradecimento àqueles que têm enviado os seus vídeos para a nossa redação, a nossa central de comunicações, porque você vai perceber que alguns dos nossos vídeos, eles não puderam ser apresentados, porque são muitos, são centenas de vídeos e o nosso espaço de tempo é menor. Mas você não fique triste não, você vai poder ter acesso a essa informação, você pode ser agora, se desejar, pode até mesmo aproximar a sua câmera do seu celular, aí no nosso QR Code você vai ser dirigido para o nosso site, onde ali você vai encontrar ali no site da Rádio Manaim a sua informação, o seu vídeo está sendo divulgado ali, você vai poder ver o vídeo que você enviou, ou do seu filho, da criança, do jovem, do intermediário, adolescente, para você ter ideia de que o seu vídeo foi apresentado, foi recebido e nós ficamos muito felizes. Fazemos uma recomendação ainda, que os vídeos sejam curtos, as respostas sejam curtas, para que não se tome muito tempo, porque o nosso tempo é muito pequeno, tanto nesta transmissão de agora, às 9h30, quanto na transmissão da Escola Bíblica Dominical. A nossa última recomendação é que você permaneça conosco no nosso canal de YouTube, para você ter agora, daqui a pouco, participar conosco da Escola Bíblica Dominical às 10 horas da manhã. Você é nosso convidado. Que Deus então abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus.